Segura que é nós, tá no ar o teu podcast que conecta você ao mundo de seguros. E sempre, obviamente, daquela forma descontraída, leve, descomplicada. E eu trago ele aqui comigo para dividir a bancada, Maurício André. Fala, Jéssica! Tudo certo? Tudo bem? Estamos aí ao vivo para mais uma live com você, dando boas-vindas para você, o nosso internauta. Internauta não, né, Jéssica? Que a gente chama o nosso querido, que nos acompanha aqui nas redes sociais, de astronauta. E hoje também dando boas-vindas, iniciando a nossa live aqui, aos nossos patrocinadores também, né, Jéssica? Sempre com a gente, né? Se para ti eficácias em vendas é uma preocupação, a QS Treinamento possui treinamentos vivenciais e de alta performance. Porque vender é poder. É poder. Sempre conosco também a Print Serve. Se você aí precisa de identificação, acesso para a sua empresa, tenha certeza que a Print Serve é a melhor solução. E ligue para esse telefone que você está vendo na tela com o DDD 51. Isso aí. E é aquele, né, que vem com a gente sempre, Start Ideia, né? Unindo criatividade e tecnologia para desenvolver soluções para o teu negócio. E, gente, tu aí, precisa de seguro? Ou melhor, se você pensou seguro, pensou Sou Panceira. Panceira. Tradição com mais de 45 anos, agora com filial em Sorriso. Gente, liga para esse telefone que você está vendo aqui e tenha certeza que você vai ter o melhor solução de seguro para a sua empresa, para a sua casa, para o seu automóvel, enfim, todos os tipos de seguro, né, Jéssica? Isso aí. Como sempre, quem tem patrocinador tem tudo, nunca vemos de mãos vazias. Olha aí, e hoje, tem sorteio? Gente, tem sorteio. Hoje nós trouxemos aqui alguns brindes. Ó, se você quer concorrer para participar com a gente e concorrer a esses presentes aqui, ó, as necessaires, tem camiseta, tem copo, tem um monte de brinde aí, tem mochila. Participa com a gente, encaminhando seu comentário aqui no ao vivo para a hashtag Segura que é nós, tá? Sem acento, Segura que é nós. Manda tua pergunta, participa, interage com a gente, que no final dessa live a gente vai correndo lá para o Instagram e vai fazer o sorteio para você que participou. Veja se você vai ser o ganhador ou a ganhadora, né, Jéssica? Isso aí. Tá, e aí me conta então, quem é o nosso convidado de hoje? Nosso convidado de hoje, ele é especialista, atuante no agronegócio já há mais de 15 anos, mais de uma década e meia. Também é superintendente da AgriHub, uma empresa, uma organização que conecta as pessoas do campo ao melhor em processos, a mais moderna tecnologia, sempre buscando soluções para os produtores. E também recebemos aqui no nosso programa hoje, ele que é fundador do primeiro podcast, fundador e apresentador, né, gente, do primeiro podcast que fala sobre agronegócio no Brasil. Olha aí. O Agro Resenha. A gente traz aqui, então, hoje, ele, Paulo Ozaki. Muito bem-vindo, Paulo Ozaki. Eu que agradeço aí pelo convite, né? Você falou uma década e meia, me senti um velho nesse momento. Mas estamos aí, né? Faz já algum tempo trabalhando nesse setor aí que a gente gosta bastante. E fazendo podcast também, que é uma coisa que, pô, né, pra mim é uma satisfação, sabe? É muito legal estar aqui. E é bom ver projetos legais assim como os de vocês também. Ah, show de bola. A gente adora fazer isso aqui. Ah, isso aqui é a nossa dorga, né? Não tem, né? E aí, assim, eu vi que a AgriHub faz essa conexão de tecnologia com as pessoas do campo, né? Com o agronegócio. Mas conta pra gente aqui, o Maurício deu um resumo ali do Paulo, mas a gente quer saber quem é o Paulo, como é que tu entrou nesse negócio, do agronegócio, né? Como é que tu pensou assim, cara, tem que conectar a galera do campo com tecnologia. Como é que faz isso? Onde nasceu tudo isso? Foi uma dor pessoal que te levou? O que aconteceu? Não, na verdade foram os caminhos que foram me levando para lá, né? Eu sou daqui de Mato Grosso mesmo. Minha família tinha propriedade no interior do estado aqui, fazenda de pecuária, depois agricultura, né? E só que eu fui uma pessoa da cidade, eu não fui uma pessoa do campo, não, né? Hoje você vê a turma do agro falando assim, não, porque eu sou apaixonado. Eu não sou apaixonado nisso aqui, né? Essa não foi a minha trajetória, né? Apesar de estar sempre no campo desde a infância. Então a gente ia sempre para a fazenda e estava lá. E quando eu fui fazer faculdade, né? Escolhi outra coisa, não tinha escolhido agronomia nem nada disso. E aí eu fui para São Paulo, fui fazer cursinho, e aí lá eu escolhi fazer agronomia, né? Então, em 2005, eu entrei na universidade,
Fiz agronomia lá na Exalc, né, na Universidade de São Paulo, em Piracicaba. E ali eu fui entender mais o que era esse negócio, né? Então, sempre me simpatizei muito com a área de produção animal. Então, trabalhei muito tempo com pecuária de leite, depois com pecuária de corte. Da produção animal, eu fui para a economia. Então, trabalhei alguns anos no Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada, lá em Piracicaba, né? Sempre trabalhando com a parte de gestão de negócios, gestão agroindustrial, né? Parte de mercado de leite, mercado de derivados, enfim, toda essa análise de mercado mesmo, né? E aí depois eu tive uma experiência no Pará, que eu fui trabalhar numa fazenda lá, como coordenador de pecuária. E foi lá que eu conheci o podcast, por incrível que pareça. Olha Né? aí. Pará. Um consultor, lá não tinha televisão, né? A televisão era só parabólica. O rádio era mais... tinha era mídia mais internet, ouvida. mas internet só na sede, né? Então, esse consultor amigo meu, né, que hoje é um amigo nosso lá, ele falou assim, por que você não ouve podcast, né? Fica aí só vendo televisão de... Novela? satélite, Novela. novela e tal. Falei, pode o quê, cara? E aí ele me explicou o que era. E eu comecei a ouvir podcasts dessa maneira. Isso foi em que ano, Paulo? Isso em 2014. 2014. E aí eu comecei a ouvir podcasts, né? Deixava baixando lá na sede. À noite, quando eu ia pro dormitório, eu começava a ouvir. Sim. Foi quando eu tive o primeiro contato com podcast. Aí eu voltei pro Mato Grosso, em 2014 mesmo. Trabalhei numa empresa de nutrição animal aqui, né? Como pós-venda. E aí voltei pra economia, lá no IMEA, né? E aí no IMEA foi quando eu me deparei com esse movimento da inovação. Então, o AgriHub, ele surgiu dentro do IMEA. Então, e eu era o gestor de projetos na época do IMEA. E aí eu participei do primeiro, do embrião do que é o AgriHub hoje, né? E aí trabalhei com mercado lá também, né? Gestão de projetos dentro do IMED, parte econômica e tudo mais. E aí, em 2017, concomitantemente ao IMEA, eu fundei o AgroResenha, né? Falei, eu escuto podcast pra caramba, né? Não tinha nenhum podcast de agro ainda desde 2014. Falei, alguém um dia vai criar um negócio desse, Sim. que seja eu. E aí eu peguei e criei o AgroResenha em 2017. O primeiro episódio foi lançado em setembro de 2017. Esse ano vai completar 7 anos já, né? Então, já vai passar de 500 episódios aí que a gente já gravou. Olha Tem bastante quase. coisinha ali, né? Tem bastante coisa ali. E aí, depois eu voltei para a mesma indústria de nutrição que eu trabalhava. Aí mais para cuidar de grandes contas e também numa área de inovação deles lá, que eles tinham uma startup e tudo mais. Então, eu cuidar dessa parte da inovação também. E aí, em 2021, eu saí da empresa para tocar só o AgroResenha. Porque depois da pandemia, o negócio começou a crescer muito, né? E aí eu toquei o AgroResenha solo, né? O voo solo até o meio do ano passado, quando surgiu a oportunidade de eu me tornar superintendente do AgriHub. Não estava nos meus planos ser superintendente do AgriHub, até porque eu estava tocando meu negócio, né? Da maneira como eu gostava. Sim. Trabalhava em casa, Sua né? batida. Chinelinho. 100%. Eu gastava 5 minutos da minha casa ao escritório. 100% home office sem trânsito. 100% home Congestionamento office. só na internet. Esse trânsito que eu peguei hoje de manhã para vir para cá, coisas inimagináveis, né? Mas eu senti que era um desafio interessante. Primeiro porque falar de inovação para produtor rural não é um negócio simples, não é um negócio fácil. Segundo, que como eu acabei convivendo um pouco com vários atores desse mercado, eu percebi que havia muita fumaça e pouco fogo, sabe? Então, muitas das startups que surgiram lá em 2017, 2018, que venderam o sonho, muitos deles não vingou, né? Não vingaram. Foram bem poucos que vingaram daquela época para cá. E agora eu percebo que é um mercado um pouquinho mais maduro, mas aí que precisa ainda o entendimento maior do produtor. E o AgriHub, ele é um hub de inovação que fica dentro do Sistema FAMATO, né? Faz parte do Sistema FAMATO, que é a Federação de Agricultura e Pecuária aqui do estado de Mato Grosso. É um instituto privado, sem fins lucrativos. Então, a gente, apesar de ser sem fins lucrativos, a gente precisa de dinheiro para tocar. Então, a gente tem projetos com empresas. A gente incuba, não. A gente tem como algumas empresas, algumas startups residentes, né? Lá com a gente, que a gente tem um programa com eles e tudo mais. E agora, em breve, provavelmente a gente deve lançar alguns produtos que a gente tem trabalhado desde o ano passado. Mas isso aí é um pouco da minha história, cara.
Então, eu nasci no agro, né, no estado aqui, mas os caminhos foram me levando em várias direções, né? Desde a produção animal, a economia, a inovação agora, né, cara? E a comunicação, né? Que é o que eu mais gosto de fazer, inclusive. Totalmente, Carro-chefe. né? Integrar pessoas, né? Para quem não conhece, que está nos assistindo aí, nós conhecemos o Paulo, inclusive, foi em uma das feiras que tem aqui no Mato Grosso, né? Na cidade de Campo Novo dos Parecis, que foi a Parecis Super Agro. Isso. E dentro da feira tinha um painel lá com vários palestrantes e o Paulo surgiu lá da AgriHub. Quando ele começou a falar de tecnologia, de soluções para campo, a gente, nós temos que entrar em contato com ele para conversar um pouco com ele, conhecer que história é essa aí da AgriHub e do podcast, né? Que também é a nossa praia aqui também, né, Paulo? Então, muitas coisas nos chamaram bastante atenção lá durante a sua palestra, que foi gente que não estava lá, não teve oportunidade de assistir, que hoje tu pode nos trazer um pouquinho, né, Claro. do que aconteceu lá. E muito do que a gente viu lá, você trouxe os principais problemas do agro. Você mencionou lá o que tem de novo em tecnologia, né? Mas antes de entrar nisso, Paulo, eu queria que tu nos esclarecesse, deixasse bem... Até eu já vou puxar as uvas do Hulk aqui para quem sério. Para esclarecer bem aí, detonar o segurança, explicar para o público aí de uma forma bem didática, né? A AgriHub, a gente comentou ali, ela conecta as pessoas do campo com processos, o que há melhor de processos, também com o que há melhor de tecnologia. Qual o propósito desse match? Cara, assim, a gente entende, a gente parte de uma premissa muito interessante, né? À medida que os tempos passam, é um pouquinho da área de economia que eu trabalhei, se você for analisar em termos reais, normalmente as margens elas tendem a diminuir ao longo do tempo. Por quê? À medida que aumenta a produção, obviamente a gente tem uma diminuição do preço do produto, né? E os custos não acompanham essa diminuição. Eles provavelmente tendem a aumentando também. Então a gente tem sempre, e se a gente pegar, por exemplo, a agricultura aqui no estado de Mato Grosso hoje, nós estamos muito perto da fronteira da produção, né? Da produtividade. Se a gente pegar um produtor que produz pouco e um produtor que é muito top, vamos supor que um produtor que produz pouco produz 50 sacos, produtor que produz muito produz 80 sacos. Então não é uma discrepância muito grande, né? Então a gente acredita que no passado as tecnologias vieram para dar ganhos de escala, né? Então, como que eu faço para produzir mais numa mesma área? Hoje a gente está cada vez mais buscando ganhos de margem, que é um pouco diferente. Às vezes eu posso ter a mesma produtividade, mas com uma eficiência maior, e isso me proporciona ganhos de margem, né? Que é o que realmente importa. No fim do dia, é a última linha que importa, né? E a gente acredita muito que as tecnologias, sejam elas digitais ou não, tá? E aí isso é muito importante, porque quando a gente fala de tecnologia, você só pensa em digital. Digital, Mas Não, com cara, certeza. Tem várias tecnologias agronômicas que, se bem aplicadas, têm o potencial de dar ganhos de margem ou até ganhos de escala. Então, a gente acredita muito que as tecnologias, elas vêm para fazer com que o produtor ganhe mais dinheiro, sobre mais dinheiro no bolso dele, né? Por quê? Se sobra mais dinheiro no bolso dele, ele vai gastar mais na região, ele gastando mais na região, ele vai promover o crescimento, né, a prosperidade, e assim as cidades vão prosperando. Vocês vieram lá do Rio Grande do Sul, foram parar em Sorriso. Sim. Que é uma cidade que cresceu em volta exatamente do agronegócio, né, Então, Paulo? se você percebeu como é a cidade de Sorriso hoje, você percebe muito bem o que eu estou querendo te dizer aqui agora. Perfeito, Porque é uma exatamente. cidade próspera, cara. Quem chega lá, a pessoa que quiser trabalhar e tiver um conhecimento, ela prospera. Por quê? O dinheiro roda ali. Diferente de outras regiões, a gente tem o produtor que mora ali. Então, o dinheiro que sobra fica ali, paga os funcionários e tudo mais. Região. Na economia, a gente chama isso que a gente tem os ganhos diretos, os indiretos e os induzidos, né? Quer dizer, o direto é o produtor que paga o funcionário e tal, né? Compra uma máquina, não sei o que tem. Os indiretos são assim, você acaba tendo que ter um monte de outras, por exemplo, as revendas, né? Seja de insumos, seja de máquinas, elas precisam estar lá. Então, isso aí é um efeito indireto. E existe o induzido, cara. Esse pro trabalhador que trabalha na fazenda ou que trabalha nessas lojas aí, nessas revendas, eles têm que consumir. Então, tem que ter supermercado, tem que ter cabeleireiro, né? Tem que ter a loja de bolsa, né? Para as mulheres comprar as bolsas. Então, cara, e se a gente juntar tudo isso, a economia, ela gira e cresce, né? Então, a gente acredita muito que as tecnologias vêm para proporcionar
isso, né? Seja ganhos de margem, ganhos de escala, mas que vai proporcionar um crescimento na região. E aí, qual que é o nosso grande lance? Eu tô com uma tosse mal curada, hein, velho? Já falei pra vocês. Tranquilo. Mas faz qual que é o parte. grande lance aí? Como nós fazemos parte da federação, a federação é uma instituição de representação dos produtores rurais, né? Então, como uma instituição que representa e entende as necessidades dos produtores, qual que é a nossa pegada aqui? Cara, vamos até os produtores, vamos levantar quais são os principais problemas que eles têm, cara. Isso é a coisa mais comum que tem, né? Se eu sou uma entidade representativa, eu tenho que ir até eles, entender o que tá pegando. Boa, isso que eu ia te perguntar até, Paulo. Como é que é feita essa abordagem? Se o produtor ele é cadastrado na associação, ele que busca, mas pelo que eu percebi, vocês vão ao encontro do produtor para identificar as necessidades, correto? Porque a federação, ela é o sistema sindical, né? Então, existe o produtor rural, que é filiado ao sindicato rural patronal do município dele, que é filiado à federação, que por sua vez é filiado à CNA, que é a confederação, que fica lá em Brasília, né? Então, se você for juntar o Brasil inteiro, nós temos, sei lá, mais de 5.000 sindicatos rurais, né? Então, é produtor Bastante. pra caramba, É. né? Então, assim, e Mato Grosso é um estado que tem 142 municípios e 94 sindicatos rurais. Então, todo esse trabalho a gente faz em parceria com os sindicatos rurais, com o Senar, né? O Senar também faz parte do sistema FAMATA. Então, a gente consegue ter essa capilaridade no estado para a gente conseguir fazer os levantamentos, entendeu? Eu tive várias dúvidas aqui, mas o que eu ia comentar contigo primeiro tem essa preocupação, então, da gente trabalhar as margens, né, de ganho, né, do produtor, mas também se fala muito, e a gente viu bastante na internet, acho que até no próprio site da AgriHub, falando sobre a questão de produção, também em grande escala, né, muito por conta... Parte social, né? Isso, muito por conta de que existe uma previsão, né, que daqui a alguns anos a gente vai ter aí uma falta de produção de alguns alimentos, né? E como que funciona isso para vocês? Isso é uma realidade, não é? Já vem sendo trabalhado? Não, assim, o que a gente tem são previsões, né? Uhum. A OCDE, se eu não me engano, a OCDE diz que nos próximos 50 anos vão ter não sei quantos bilhões de pessoas no mundo, né? Sim. E se a gente pegar a distribuição geográfica no mundo, o Brasil é o país que mais tem capacidade de produzir alimentos, Sim. né? E quando a gente fala de ganhos de escala, né, que a gente prioriza ganhos de margem do que ganhos de escala, não é bem assim. Na verdade, você também tem tecnologias que vão proporcionar ganhos de escala que às vezes vai te dar margem. Sim. É que não é sempre que isso acontece. Mas no fim do dia a gente quer que ele tenha margem no negócio dele, né? Agora, o Mato Grosso, por sua vez, tem uma vocação para esse negócio, né? Então, por isso que esses trabalhos que a gente tem feito é muito no intuito de entender qual que é o problema que esse produtor tem, né? E que a tecnologia, de alguma maneira, pode ajudar, né? Seja ela agronômica, seja ela digital. E a gente vai buscar por essas tecnologias no mercado, né? Que são as chamadas abertas que a gente faz. E depois a gente conecta esses produtores. Se vai dar brick ou não, a gente não sabe, né? Mas a gente fez o trabalho de, vocês falaram que isso aqui é um problema prioritário, nós trouxemos essa empresa aqui que resolve esse problema. Assim, a gente, ao fazer essa conexão e dando certo, a gente abre mercado para essas empresas, né? Adapta elas às nossas realidades aqui, obviamente. Muitas delas também são daqui, então também fomenta a criação de novas empresas. E a gente presta um serviço para o produtor rural, né? Porque no fim do dia é isso, né, cara? A gente, como uma entidade representativa, né, que fazemos parte do sistema, a gente precisa levar soluções para esses produtores, né? Sempre visando o lucro, né? Sempre visando o crescimento do Estado como um todo, sabe? E já teve uma rodada da AgriHub recentemente, né? Pelo que eu vi. O que mais foi pontuado, assim, de problema? O que mais foi trazido, os principais? Os principais problemas, eles são meio que recorrentes, sabe? A conectividade na fazenda é sempre uma coisa que pega, né? Por mais que a gente tenha... também. Em Minas Gerais, né? Previsão climática sempre entra, né? A parte de crédito rural sempre entra também. Caso de pecuária, comercialização de animais, pecuária e agricultura, né? Comercialização é uma questão, gestão é outra questão, né?
parte de classificação de grãos, armazenagem. Então, assim, são sempre problemas recorrentes que a gente enxerga e que a gente precisa buscar por empresas, e se não tiver empresas que resolvam esses problemas, são oportunidades que estão aí, né? Então, a gente mostra para o mercado que existem oportunidades, existem dores que não estão resolvidas completamente, né? E que esse pessoal não está desamparado, né? Existe a AgriHub, existe esse elemento aí que pode fazer essa conexão, né? Tem o conhecimento, a expertise e trazer essa solução. Exato. Paulo, dentro de algumas variáveis aí que a gente pode chamar de problemas que vocês identificam no campo, a gente teve a oportunidade claro, com todo convidado que a gente recebe aqui, né, pessoal, de estudar, analisar. Nós vimos o relatório também da AgriHub, né, que dentre esses problemas que citou, citava alguns outros elementos também, como, por exemplo, a falta de mão de obra muitas vezes qualificada, né? Isso é recorrente em todas as regiões. Em todas as regiões, essa é uma realidade. Alguns outros pontos, né, Jéssica, que nós vimos também, por exemplo, quando a gente falou da segurança da informação, o receio com que isso você trouxe lá também na palestra, né, em Campo Novo, o receio que as pessoas têm em compartilhar as informações, talvez podem ajudar um outro produtor rural, né? Outra questão também é a própria segurança dentro das propriedades rurais, e essa última que você citou agora também, que é os efeitos climáticos, né? E nós estamos vivenciando aqui no Mato Grosso isso. Também temos tragédias acontecendo em virtude dos alagamentos, né? O Rio Grande do Sul, ele há pouco tempo, na safra 2023-24, ele foi campeão de soja, né? Batendo recordes ali que equivaleriam até... Teve um aumento de 70% na produção de soja. Só que hoje, se a gente for ver, tá tudo debaixo de água, né? Conectando seguro essa parte de tecnologia, porque a gente considerou e vemos identificando que a AgriHub, ela traz a questão da prevenção para otimizar o aumento de margens, a produtividade. Como é que o seguro, no seu ponto de vista, entra para remediar efeitos, por exemplo, de adversidades que a tecnologia ou processos muitas vezes não conseguem amparar, em virtude de que são elementos imprevisíveis, né? Sim. Cara, eu tive a oportunidade de estudar um pouco de seguros na época que eu estava no IMEA, né? Acho que vocês sabem muito mais do que eu, que Mato Grosso não é um estado que... Sim, adepto ao seguro. Bastante ao seguro, né? Estados do Sul, né, Sudeste, talvez tenham um pouco mais de aderência. Acho que porque tem mais... No passado sempre existiram mais eventos climáticos que fazia com que o produtor tivesse problemas, né, na safra e tudo mais. Mato Grosso, no nosso caso aqui específico, a gente sempre teve um clima muito regular, em praticamente todas as regiões. Tem algumas regiões que é um pouco menos, regiões que são muito regulares. Você pega a região de Campo Novo do Parecis mesmo, é uma região super regular em termos de clima, né? Agora, você vai para o Vale do Araguaia, por exemplo, já é outra realidade, né? Tanto de condições, as condições edafoclimáticas de cada uma delas são bastante diferentes, né? Sim. Então, o que a gente percebeu na época é que, assim, as seguradoras, em linhas gerais, elas não tinham soluções que fizessem com que o seguro fosse atrativo para o produtor daqui, né? Você vai usar dados do IBGE, né? Enfim, da Conab, não que sejam dados ruins, mas é que você não consegue ter, de fato, a realidade daquele produtor. E você, por que eu vou contratar o seguro se eu nunca tive um sinistro aqui, né? Vou pagar para não ter? Essa é a visão que o produtor tem, né? A gente sabe que não é assim, né, cara? A gente sabe, se a gente pegar outros países como Estados Unidos, o seguro ele já é muito mais bem estabelecido, né? Faz parte, é uma linha de custo daquele produtor, né? Mas aqui ainda precisa o refino, né? E aí eu acho que a tecnologia pode ajudar muito. O refino para tentar trabalhar com cada produtor de uma maneira, quem sabe, um pouco mais customizada, né? Porque pagar o mesmo valor aqui no Rio Grande do Sul, né, não faz muito sentido para o produtor daqui, entendeu? Então, eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que existe uma baita de uma oportunidade, né? O mercado é gigantesco, mas se a gente não olhar para os problemas locais de uma maneira mais refinada, eu acho que a aderência ainda vai continuar baixa ao longo do tempo, né? Óbvio que se a gente pegar nos últimos anos, a gente teve alguns efeitos climáticos
problemáticos aqui em Mato Grosso. Mas isso acontece de anos em anos, sempre aconteceu, né? Agora, como que a gente pode trabalhar isso para que o seguro seja atrativo para o produtor daqui, sabe? Eu acho que essa é uma pergunta que eu não tenho resposta, afinal não trabalho nessa área, mas que se a gente conseguisse, se as seguradoras, enfim, todos os stakeholders ali conseguissem responder essa pergunta, eu acho que a aderência ela ia ser, assim, o produtor ia começar a enxergar valor e aí a aderência ia ser maior, sabe? Tu sabe, Paulo, que isso que tu trouxe é uma realidade de diversos produtos, né? Isso não é uma realidade só do agro. Então, hoje, por exemplo, a gente enfrenta aqui, a gente está estruturando um produto, Maurício e eu, para energia solar, que a gente já estruturou em outras empresas, e agora a gente está estruturando para uma outra corretora, específico para o Mato Grosso, né? E aí a gente percebe que existe essa vulnerabilidade da companhia em enxergar que, eu não quero essa mesma taxa e não me adianta essas mesmas condições que tu tem lá no Sul. Ah, mas eu não posso te dar uma condição melhor, porque lá no Sul eu tenho a questão do clima, é muito ruim, eu tenho muito vendaval, eu tenho alagamento. Cara, não tem alagamento no Mato Grosso, bicho. Esse não vai ser o nosso problema. Então, por que a gente consegue ter essa percepção? Porque a gente está a campo com o integrador. Exato. A gente está visitando, fazendo rodada de treinamento, conversando com eles, indo nas feiras. A gente está na ponta buscando. E aí agora, ouvindo tu falar, esse também é um projeto, Maurício e eu, que é conversar com as pessoas do campo e olhar para eu entender, cara, como é que eu faço para desenhar um produto do agronegócio que seja, realmente encha os olhos dos produtores e faça sentido para eles. Porque o que acontece? Sim, o seguro agro está lá no Sul, né? E aí o que acontece? As companhias estão fugindo do Sul, porque a sinistralidade é absurda, né? Então a gente já teve aí um histórico bem complicado, né, nos últimos anos, das companhias fecharem as portas, agora que está começando a voltar o seguro agro, porque até então se teve um prejuízo absurdo nos últimos anos. E aí, assim, de novo, começar pelo Sul, porque daí lá a gente tem uma batida de que as pessoas procuram, porque as pessoas sabem da importância, mas a companhia não quer. Ninguém quer me dar produto para lá. E aí agora a gente está fazendo esse trabalho de conversar, de entender a dor. Então, quando a gente vai lá ler o trabalho de vocês, do que está acontecendo no campo, entende que vocês fazem essa rodada, para a gente faz total sentido, porque a gente precisa ouvir. Eu não consigo estruturar, nem eu, nem o Maurício conseguimos estruturar um produto se a gente não for a fundo, conversar e entender a dor desses caras, né? Entender como é que funciona para eles. Tu enxerga que hoje, né, percebendo esse momento que Mato Grosso passou, por exemplo, a gente teve um período de seca fora do comum, né, as chuvas atrasaram e, por consequência, a gente teve alguns produtores que, né, colheram bem menos do que o esperado. Tu entende que hoje essa visão de seguro, ela começa a mudar ou não? A gente continua na mesma coisa porque isso acontece de tempos em tempos? É aquela questão, assim, quando acontecem esses eventos, sem dúvidas que o produtor começa a pensar melhor, né, sobre essas questões. Aí é uma questão de conversar com ele e entender qual que é a visão dele. Agora, se a gente pegar o histórico, foi o que eu comentei, tendemos a ser uma região onde a regularidade é muito grande, né? Então, isso que você comentou é essencial, né? Para qualquer solução, para qualquer desenvolvimento de solução. O quanto eu conheço, de fato, a dor do cara, como que eu estruturo um produto que vai ser aderente por ele, de maneira que os dois ganhem com esse negócio, sabe? Ele se sinta seguro, né, de ter feito um bom negócio e que vocês também prosperem dentro desse processo. Então, assim, eu acredito muito na forma como a gente desenha isso e, óbvio, sempre com o pé no barro, né, cara? Indo lá, entendendo, fazendo acontecer nesse sentido. A nossa última convidada, inclusive, né? A Cristiane Santos, ela trouxe muito isso do jurídico, do agro. Aliás, um abraço aí para você, que está nos assistindo também. E ela trouxe, inclusive, que é o papel do seguro entendendo como um componente do gerenciamento de risco, ainda dentro do que muito se fala hoje em dia, que a ESG, né? É um pilar muito importante de gerenciamento do risco na questão social. E você veja, né, Paulo, dentro do que você citou ali, do que a gente teve a oportunidade de analisar dentro dos maiores problemas, né, os problemas mais frequentes do homem do campo, vamos dizer assim.
questão da falta de mão de obra qualificada, né? Muitas vezes também é a questão de conectar e fazer ele entender a importância de como o seguro entra para prevenir, não prevenir, para remediar diante de problemas que ele possa ter. Uma mão de obra desqualificada, por exemplo, pode ocasionar um acidente com uma máquina e ele tem um prejuízo de uma máquina, né? Existe seguro para máquinas e equipamentos agrícolas, né? A questão de a quem ele confia, a empresa de tecnologia que ele confia as informações para essa empresa, né? A gente teve casos aí famosos durante a pandemia, até de companhias seguradoras, de várias empresas que tiveram seus dados aí sendo atacados, né? Tem seguro também de riscos cibernéticos, né? Para a questão de efeitos climáticos nem se fala, né? Aqui a região atualmente onde a procura das companhias seguradoras é exatamente essa região devido a um histórico um pouco mais favorável, mas que não está longe de acontecer, né? Jamais ia se imaginar agora, por exemplo, né, como eu citei antes, que depois de um recorde de safra e depois de mais de 100 anos quase, né, teve uma nova enchente que comprometeu 70%, 82% do estado e com isso muitas lavouras. Sem falar da questão da propriedade rural, né? Que muitas vezes está lá, sua benfeitoria, sua propriedade rural, e que pode ter um equipamento, uma máquina, né, furtada. Então, você vê também nessa questão de levar para o produtor essa importância dele se prevenir, observando esses aspectos que talvez no dia a dia dele ele não consiga enxergar muito bem. Cara, assim, eu não tenho um profundo conhecimento nessa área de vocês, né, cara? Mas, assim, existem riscos que são inerentes ao negócio, né? O cara que entra na agricultura ou na pecuária pensando que é um negócio seguro, Só né, flores, cara? São flores. Não é bem assim, né, cara? Então, assim, é o que a gente sempre costuma... Eu tenho um podcast também com o pessoal... a gente fala sobre gestão, né, cara? E uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, meu. Você precisa ter as suas informações, os seus dados, né? De uma maneira que você consiga tomar decisões em cima dele, né? Se você pegar hoje qualquer fazenda, seja ela pequena, média ou grande, você tem um capital empatado em máquinas, implementos, benfeitorias gigantesco. Não é um negócio pequeno, né? Por menor que seja a fazenda, você tem ali um patrimônio, né, cara? E você precisa gerenciar o risco disso tudo, né? Quem que vai esperar um dia que vai acontecer uma enchente que vai levar uma cidade inteira, cara? Não dá pra imaginar, entendeu? Assim, muito fora do comum, né, cara? E às vezes a gente não trabalha com as externalidades, a gente não consegue enxergar que o que a gente tem hoje, né, pode vir a ter problemas. Você pega uma máquina hoje, uma colhedora de algodão, por exemplo, cara. Qual que é o risco daquilo ali pegar um fogo? Existe o risco, né? Você tá trabalhando com calor, poeira e tudo mais, cara, existe o risco. O cara que trabalha com algodão, ele já é meio vida louca, né? Pois é, então, eu tô falando. Algodão. O cara que trabalha com algodão, né, que é um custo absurdo, não é qualquer um que entra. Tem uma máquina que custa quantos milhões de dólares e o cara não tem seguro, cara? Pô, tem alguma coisa errada aí. É um risco muito grande. É um risco muito grande, cara. Sabe, então eu acho assim, se a gente pegar, por exemplo, seguro de lavoura, eu vejo que é um negócio mais complexo, né? Um negócio muito mais complexo, porque depende de muitas variáveis, uma região não é igual a outra, né? No estado, não tem como você ter uma receita de bolo que você vai vender seguro lá no Vale do Araguaia, no Nortão, no Chapadão dos Parecis, né? São realidades completamente diferentes. Agora, máquina, cara, não, máquina é igual aqui, igual lá, o risco de pegar fogo, de quebrar, sei lá, de roubar, é o mesmo para todos, né, cara? Então, acho que é levar um pouco dessa percepção de que o seu patrimônio que você tem hoje, que você construiu com suor, né, trabalhando pra caramba, em algum momento isso aí pode dar problema, cara. E aí, o seguro entra muito nessa. Por que hoje todo mundo tem seguro de carro? A grande maioria, né? Sim. O Maurício leu uma reportagem essa semana ainda falando sobre isso, né? Que a gente se preocupa muitas vezes com o nosso carro e a gente não se preocupa com garantir a nossa renda mensal. Exato. Entendeu? Então, eu acho que é isso, assim. Como que a gente educa, né? E aí é educar mesmo. E o podcast de vocês, eu acho que tem um pouco dessa missão também, né? De educar as pessoas para olhar
para essas questões de uma maneira um pouco diferente, né, cara? E um outro evento que a gente falou muito de elementos, né? Máquinas, produção, produtividade. E nós estávamos conversando a semana passada ainda, né, Jéssica? Final da semana passada com um produtor, né, de algodão. E ele nos trouxe que uma pessoa, um familiar dele, numa dessas colheitas de algodão, teve seus 3 dedos, né, decepados. Sim. Então, a importância de um seguro, por exemplo, de vida para os colaboradores que trabalham, né? Evitando aí alguns Não, processos, meu tio teve um né, problema desse, despesas. cara. Meu tio quase morreu queimado, cara. Gente. Quase morreu queimado, porque ele foi fazer o acero, porque assim, começou a pegar fogo no milho, ele foi fazer o acero, e o vento mudou e fechou. Aí perdeu o trator, aí ele foi descer do trator, tinha um problema no joelho, o joelho saiu do lugar, ele quase morreu queimado. Assim, então perdeu o trator, quase perdeu a vida, e num evento que acontece muito, pegar fogo no milho, né? Em Sim. julho, Na seca, né? na seca. Na seca, Isso é muito comum, né, cara? E a gente nem para pra pensar nisso, entendeu? A gente não se preocupa. E a primeira resposta é: não precisa de seguro. Não, comigo É. nunca aconteceu. Gente, a gente tava na rádio, o pessoal tava falando que fez o seguro e acionou porque caiu uma caixa d'água em cima do carro. 2 dias depois que fez o Tá seguro. vendo? É, Uma coisa Não, e aí completamente nada a ver. você faz Inimaginável. um seguro de um carro que custa, sei lá, cara, 150 mil. E não faz um seguro para uma máquina que custa 3 milhões, cara. exato, Exatamente. exato. Não faz nenhum sentido, né? E quando que ia imaginar, né, que o seguro de automóvel geralmente Pois é. vai fazer para uma colisão, um roubo, né, mas tu Né? vai parar no estacionamento e cai uma caixa d'água em cima do automóvel, né? Que louco, né, cara? Doideira. Então, o seguro tem essa parte, assim, dessa preocupação. A gente sempre comenta aqui que o seguro é sustentabilidade, né? Não é mais só uma questão de eu faço quando der, eu faço quando puder. A gente está vendo que cada vez mais o quanto é importante. E eu vejo que no papel da AgriHub, né? E assim, Paulo, que a gente puder contribuir com vocês, né? De poder estar nas rodadas, de poder entender a dor dos usuários, de entender a dor da galera do campo. A gente teve uma conversa antes de vir para cá, né? Para o Mato Grosso, com um cara especialista no assunto, né, que trabalha numa grande corporação. E como a gente trabalhou junto com ele, né, em produto, a gente perguntou para ele, tá, como é que eu faço? Qual é o primeiro passo que eu tenho que tomar se eu quiser desenhar um produto para agronegócio? Escolhe uma região, vai lá, cola nos caras que estão no campo, que entendem, pessoas e empresas que estão com eles, escutem a dor deles, e aí vocês começam a estruturar uma operação. Né? Então, a nossa ideia é justamente essa, a gente está conectado, ouvindo vocês, porque se a gente não tiver com quem sabe, com empresas, com a galera do campo, a gente não vai conseguir nunca chegar na demanda para atender e dizer assim, cara, vamos fazer um piloto, companhia, vem comigo, vamos fazer um piloto aqui, vamos estruturar. Então, a gente também se coloca super à disposição da AgriHub para atuar nesse sentido e a gente poder criar uma solução, porque a gente entende que o seguro tem tudo a ver com essa conexão, mas tem que ter relevância para quem vai comprar. Exato. Né? E para quem está envolvido. A gente quer saber como é que estão os desenhos da AgriHub para o próximo ano, para 2024, 2025, quais são os projetos que tem aí à frente? Sim, muito legal, porque assim, eu entrei no meio do ano passado, né? Então, eu não completei nenhum ano ainda de AgriHub. No meio de 2023, para quem estiver escutando isso aqui ou vendo isso aqui em 2030, né? Eu entrei em julho de 2023 no AgriHub, né? E muito com a missão de restabelecer a confiança, né? Do Hub junto aos produtores e desenvolver projetos, né? Então, até o meio desse ano, a gente deve entregar aí, pelo menos 3 projetos muito legais, né? O primeiro é o AgriHub Conecta, que é um projeto que a gente tem desenhado, realizado junto com o Senar, né, que faz parte daquele levantamento que eu fiz, que eu apresentei lá na feira, né? Ou acho que os dados que vocês trouxeram foram do levantamento de 2017. Isso. Né? E a gente está realizando novamente aquele levantamento agora. A gente fez no final do ano passado e vamos lançar o relatório até agosto, né? Então, vamos ter os eventos de conexão em junho e julho. Então, esse é um projeto que até o meio do ano a gente vai entregar. A gente fez um projeto muito legal também com a Prosmate, que é a Associação de Produtores de Sementes, né, aqui do estado de Mato Grosso. Então, a gente fez o levantamento de dores dos produtores de semente de soja. Então, a gente também vai até liberamos recente os ganhadores, né? Então, nós vamos fazer a conexão entre esses produtores de semente com essas startups num evento que vai acontecer em junho, né, que é o da Febrazen.
Então, esse é um outro projeto que nós vamos entregar agora. E nós estamos desenvolvendo um índice, que é o Índice de Inovação do Produtor Rural, né? A gente tem uma base ali com mais ou menos 1.000 produtores, que a gente tem algumas respostas, né? Então, a gente conseguiu compilar esses dados e entender qual que é o nível de inovação de cada um deles, né? Que legal. Se a gente perceber na teoria da inovação, você tem ali os early adopters, né? Que são os adotantes iniciais. Olha aqui, eu já ia Pega puxar as o- luvas. pega o rock. Para É isso que isso aí. servem as Pega luvas, os early adopters. São os adotantes iniciais de Certo. tecnologia, né? Aquela pessoa que ela é apta e ávida para testar tecnologia nova, né? A gente sabe que essa é uma parte muito pequena da população. 2,5% das pessoas são adotantes iniciais, né? Então, não é a maioria. A maioria vem com a manada depois. Sim. Tem ali os caras que são, logo depois dos adotantes iniciais, que são os entusiastas e tal, né? Que deve ser mais uns 2,5%, 3%. Qual é o perfil do entusiasta? Não, o entusiasta, ele gosta de tecnologia, mas ele não corre o risco igual o early adopter, entendeu? Ele não corre o risco Ele igual... vai na segunda onda. Ele vai na vamos dizer segunda assim. onda ali, Tá. né? Só que ainda é uma população muito pequena. E aí 90% da população ele adota depois. Depois. Depois que já está estabelecido, depois que já está a tecnologia já está testada o suficiente, gerando valor o suficiente para que ele entenda. Então, assim, a nossa visão com esse índice de inovação é entender quais são os adotantes iniciais, quais são os produtores que são adotantes iniciais. Se eu sei que 2,5% das pessoas... Eu estou falando 2,5% das pessoas, não é de produtor, não. Sim. Isso é global. Ah, Isso tá. é global, entendeu? Se eu sei que 2,5% das pessoas são early adopters, né, e eu tenho uma base de 1.000 produtores, eu tenho mais ou menos 25 pessoas que estão dispostas a testar a tecnologia. Gente, muito pouco. E pode colar neles para testar essas São inovações. poucos. Mas se eu tiver 5.000, Sim. eu já tenho um número tem uma massa considerável, legal, né, aham. de Claro. pessoas que são aptas a testar novas tecnologias. Então, o intuito daquela palestra que vocês assistiram era justamente para abrir o olho de quem estava ali e falar assim, ser early adopter, óbvio, não é um negócio trivial, né? Sim. Porque o seu risco de perder é muito maior do que o seu risco de ganhar. Só que- Lembrando da tua fala, ela pode tanto dar certo quanto pode não dar certo. Não. Né? E o risco de dar errado é muito maior do que o risco de dar certo numa tecnologia emergente, entendeu? Então, a gente quer identificar ali, e o questionário, ele vai no final da palestra justamente para isso. Responde isso aqui, eu quero entender você. Eu quero entender se você gosta de testar tecnologia, se não. Perfil. Porque daí eu posso te levar soluções, né, baseado nas suas necessidades, entendeu? Então, aquela palestra tem muito esse viés de ensinar, mostrar para os caras o que é tecnologia e inovação, porque às vezes as pessoas não sabem o que é a diferença entre um e outro, né? E também essa questão dos adotantes iniciais. Então, a gente sabe, cara, que não é a maioria que vai testar. E tá tudo bem. Né? Você não é um zero à esquerda porque você não testa tecnologia nova. Cara, você tem outras prioridades muitas vezes, né? Então, a ideia é justamente essa, sabe? Como que a gente encontra essas pessoas para a gente poder testar novas tecnologias e aí gerar tudo aquilo que vocês... Porque tem muita tecnologia que é boa, né? Só que ela entra no mercado muito diferente, entra no mercado errado, Sim. entendeu? Ela tenta atingir produtores que não estão afim, sabe? E aí tem, entre esses, tem uma lacuna ali, que é quando as tecnologias novas morrem. Por quê? Só os early adopters e os entusiastas ali testaram, mas a massa que gera a grana não adere. E aí a tecnologia morre ali, sabe? E às vezes é uma tecnologia boa. Sim. Então, a nossa função é muito disso, sabe? Vamos testar novas tecnologias, vamos levar isso aí pro produtor. Se dando certo, outras pessoas vão querer aderir, né? Que é mais ou menos, eu imagino que é o trabalho que vocês vão fazer, né? Eu quero, vamos testar, vamos ver se vai dar certo, se não vai dar certo. Pilotar, Porra, né? deu certo. Cara, ele vai contar pro vizinho, o vizinho vai saber, e aí o negócio vai rodando, É a sabe? escala, né? É a mesma lógica, sabe? Sim. Para qualquer tipo de produto ou serviço, sabe? Paulo, como você comentou ali, muita gente confunde mesmo, né? Tende a fazer a mesma conexão entre tecnologia e inovação, Isso. achando que são coisas iguais.
Você trouxe lá um conceito que eu gostaria que você trouxesse aqui para o nosso astronauta. Qual é a diferença? O que é inovação? O que é tecnologia? Legal, esse é um tema muito legal, porque é o seguinte, a tecnologia, são os processos, as pessoas, tudo que faz com que você transforme algo em um produto de valor, né? O jeito que a gente planta milho hoje é o mesmo jeito que a gente plantava milho há 200 anos atrás, né? A gente põe a semente no chão, Exato. cobre ela e ela brota, né? A tecnologia, né, para você produzir aquilo ali, basicamente não mudou. Agora, a inovação é quando uma tecnologia muda. A inovação acontece quando uma tecnologia muda. O milho híbrido é uma tecnologia que mudou. A gente tinha o milho lá, a semente de milho normal, né, que era a semente salva do ano anterior. Mas quando veio a semente de milho híbrida, você teve uma inovação. Por quê? Você mudou a tecnologia. Agora você tem um híbrido que ele é mais produtivo, ele é mais... normalmente ele é mais produtivo, né? E aí, pô, você pega a maneira como a gente fazia o manejo de solo, por exemplo, né? Uhum. Pô, antigamente você tinha um arado, cara, puxado a tração animal. Sim. Né? Exato. A tecnologia que tinha na época que era lá. Quando veio a mecanização agrícola, você mudou a tecnologia. Então, rolou uma inovação aí. Então, a inovação é sempre quando a tecnologia muda, ou seja ela disruptiva ou não, sabe? Então, esse é o ponto, normalmente é disruptivo, né? Você muda a tecnologia, aí ali acontece uma inovação. Então, é legal a gente dar esse parâmetro, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando de qualquer tipo de tecnologia, né? Se é para transformar processos em produtos, né? Então, qualquer tecnologia, ela tá funcionando. Seja ela agronômica, no nosso caso, digital, tudo isso entra dentro desse processo, sabe? Então, é um conceito bem interessante aí que eu tento levar na palestra lá também. Legal. Show de bola. Agora, Jéssica, deixa eu chamar aqui também, Paulo. Se você quer fazer uso da tecnologia para ganhar aqui a Necessaire, para concorrer também aos brindes, não esquece, faz uso dela, digitando aí #SeguraQueNós. Faz teu comentário no final, segue a gente lá no Instagram que a gente vai fazer o sorteio, tá? Agora, Paulo, falando em tecnologia, não podemos deixar de falar também em uma das tecnologias, né? Ou inovação, agora até já confundi o termo aqui, não me explica qual vai ser, né? Mas o podcast é uma ferramenta, a gente pode dizer sim que é uma ferramenta que ela já está na boca do povo, né? O consumidor, a gente vive a época de ouro, a chamada época de ouro. O podcast no Brasil, ele é muito consumido, né? Utilizado. E você é o fundador, né, do Agro Resenha, que foi o primeiro podcast brasileiro, né, que teve a coragem de chegar e falar sobre o agronegócio, né? Isso aí, cara. Conta para nós um pouquinho dessa iniciativa, qual o objetivo dela, Legal. como é que tem sido os projetos aí para nós. Não, bacana, cara. Assim, eu sempre gostei muito de podcasts, né? Desde 2014, ouvindo. Foi sempre um companheiro de viagens, né? E eu sempre me questionei por que não tinha nenhum podcast de agro. Então, em 2017, eu falei assim, cara, quer ver? Vou fazer um podcast. E aí fiz lá alguns episódios e tal, mas não tinha traquejo nenhum de comunicação, né, cara? Imagina, engenheiro agrônomo, né? Não tinha nada disso. Mas aí o que eu percebi, assim, o podcast ele surgiu como uma maneira da gente contar histórias de pessoas que estavam fazendo coisas boas no agro, entendeu? Porque as pessoas se conectam com pessoas, tá certo? Sim. Se você pegasse qualquer programa de, sei lá, que tinha algum foco em agronegócio, eram sempre as mesmas figurinhas carimbadas que iam lá, sabe? A gente, ó, no seguro. É igual. Em todos os setores é assim. São sempre as mesmas figurinhas carimbadas. Quando você vai falar de seguro, provavelmente vai sair uma pessoa lá. Quando você vai falar de agronegócio, e é sempre o Roberto Rodrigues, sabe? É sempre as mesmas pessoas. E traziam só os louros. E eu falo assim, pô, meu, tem um monte de gente fazendo coisa pra caramba, né? Se a gente pegar pra analisar, sei lá, são mais de 10, 20 milhões de pessoas envolvidas, né? Direto e indiretamente nesse negócio, né, cara? Então, porra, por que não falar de agronegócio, né? Só que sempre com uma pegada um pouco diferente. É mais ou menos do jeitão que vocês estão fazendo aqui, sabe? É um bate-papo descontraído, mas que eu conto a história das pessoas, as pessoas contam as suas histórias, na verdade, né? Elas trazem insights da vida delas. E, por incrível que pareça, tem muitas pessoas que ouvem o Agro Resenha e não são do agro, né? São de outros setores. Por quê? As pessoas que a gente entrevista têm problemas parecidos,
né, cara? Que, pô, ele resolveu de uma maneira e se você ouvir ali, provavelmente você vai aprender alguma coisa com ele, né? Sim. E sempre foi uma maneira de comunicar o agro, sabe? Sempre foi uma maneira de comunicar o agro. Eu tinha a pretensão de que ele rompesse um pouco a bolha, né? Mas é muito difícil, né, cara? Você romper a Sim. bolha, ainda mais um podcast chama Agro Resenha, né? Sim. Super difícil você quebrar a bolha ali. Mas o que eu percebi, por exemplo, é que existem muitas pessoas que não são do agro, mas vão trabalhar numa empresa de agro, e que, porra, deixa eu entender melhor o que é esse negócio aqui. Aí o cara vai lá, escuta, gosta, e ele fica por outros motivos, que não foi o motivo inicial, sabe? Então, assim, cara, ele surgiu muito da minha vontade de fazer alguma coisa, assim, sabe? Não tinha uma pretensão e tal. E aí, à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que aquilo ali poderia se tornar um negócio, né? E de fato aconteceu, né? Assim, eu comecei em 2017, super caseiro. Vocês já começaram bem aqui pra caralho, viu? Eu comecei caseirão, cara. A primeira gravação minha foi um celular no meio da sala, cheia de eco, uma bosta, na verdade. Muito ruim. Mas aí a gente foi melhorando, foi entendendo o que era e tudo mais, né? Eu nunca tinha editado um podcast, então fui aprender como é que editar. Eu comprei um livro, cara. Um livro chamado podcast, o Guia Básico do Léo Lopes. Não era For Dummies aquele, não. Não, cara. Pra você ter uma ideia, era o único livro editado no Brasil que falava sobre podcast. Era o podcast, o Guia Básico, do Léo Lopes. Ele é o editor dos podcasts do Jovem Nerd e tudo mais, sabe? Então, porra, eu li o livro, cara. Então, assim, eu montei o podcast baseado nisso, sabe? Então, eu tenho o meu bordão, igual vocês têm o bordão de vocês, eu tenho o meu bordão lá, tenho as transições, tudo bonitinho. Então, eu fui aprendendo, cara. Então, acabei aprendendo como comunicar, como conversar, como puxar um papo, como montar um roteiro, né? E o negócio foi crescendo, cara. E aí, 2017 comecei, 18, 19 começaram a surgir algumas abordagens, né? Falei, como que faz aí pra participar ou pra ser uma parceria? Eu falei, opa, tem coisa aí, né? Sim, tá vindo. E aí, 2020, cara, nós entramos assim muito bem. Eu entrei com 2 ou 3 projetos assim legais com empresas. Ainda não sabia nem como monetizar esse negócio, sabia nem como cobrar, né, cara? Sim. E aí, surgiu a pandemia, né? E de alguma maneira, não sei o que aconteceu com a turma. Cresceu ainda mais. Cresceu ainda mais, né? Em 2018 tinha tido o advento do Spotify. Né? O Spotify entrou no universo dos podcasts, então foi um up ali. Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Spotify. Todos nós temos. Mas esse foi um evento. A Globo inventou o podcast em 2019, né? Sim, foi muito divulgado. Foi muito divulgado. O Antônio Fagundes falou de podcast numa novela. Então, todo mundo queria saber que negócio é esse de podcast. E o Google Podcast começou a indexar também shows, né? No Google. Então, deu um up em 2018 e 2019. E aí, 20, depois da pandemia, de alguma maneira cresceu pra caramba também. Foi onde surgiu os podcasts em vídeo e tudo mais, né? O termo podcast ficou na boca das pessoas, né? Por incrível que pareça, a gente cresceu bastante na pandemia, mas não tanto quanto vinha crescendo, porque as pessoas pararam de viajar, né, cara? Sim, então, elas escutavam menos, né? Mas aí começou a surgir muitos projetos com empresas. Né? Então, 2020, assim, eu fiz muito projeto com empresa. E aí chegou no final de 20, cara, início de 21, eu tava assim, esgotado, porque eu tava trabalhando numa empresa e fazendo podcast nas horas vagas. Então, bicho, eu trabalhava 17 horas por dia, igual um maluco, né? Sim. Porque eu tinha que gravar, tinha que entregar os resultados na empresa. E aí, mais ou menos em março de 21, surgiu um projeto assim que foi assim, cara, se esse projeto virar, eu vou ter que sair da empresa, porque não vai dar, assim, eu vou morrer. Sim, não tem como situação um pouco familiar com o que nós vivemos. Né, cara, não, eu tive crise de ansiedade, cara, fui parar no hospital, foi um negócio assim, louco, porque, porra, eu ficava trabalhava 17 horas por dia, cara, imagina trabalhar 17 horas por dia, eu quase não dormia, cara, sabe? E aí eu tive crise de ansiedade, fui na farmácia, medi minha pressão normal, e eu passando mal, cara, falei, não, peraí. Era o pânico, então, alguma coisa tá errada, né? E aí, fechou esse projeto aí em março, abril de 2021, eu fui tocar o Agro Resenha, né? Uhum. E aí virou um business, né, cara? E aí, 21, 22, 23, a gente tem parceiros muito
muito legais ali no podcast, parceiros grandes, assim. A gente faz podcast para eles, né? O meu modelo de negócio basicamente é produzir conteúdo em formato de podcast para as empresas, né? Além de ter também um braço de publicidade, né? Como vocês fazem aqui, a gente faz lá também. É um pouquinho diferente, mas é mais ou menos a mesma coisa ali, né? Nesses eventos, por exemplo, que você participou agora, inclusive da AgriShow, né? Exato. Nesses eventos que você participa e leva o AgroResenha, também tem podcasts nesses eventos ou ainda não trabalha nesse evento? Sim. Na AgriShow, eu tenho uma parceria com o Grupo Piscin, né? Que é uma empresa de implementos agrícolas. E eles têm um stand bem legal lá. E aí é o segundo ano consecutivo que eles montam um estúdio de podcast lá. E eu fico gravando, cara. Eu fiz 20 entrevistas na AgriShow, bicho. Olha aí que Nossa, podcast ao vivo. Não, meu podcast é gravado. Eu não tenho Tá. não tenho vídeo, não tenho nada, cara. Então, eu organizo toda a agenda ali, o pessoal vai lá, a gente grava e eu vou soltando isso ao longo do tempo. Então, agora eu tenho gaveta até agosto. Hoje são quantos episódios já tem, mais ou menos? Os regulares do AgroResenha, nós vamos chegar a 350, né? Eu lanço mais ou menos 50 por ano, 50, 52 por ano, que é semanal, né? É semanal, os episódios sempre semanais. O meu é semanal. Qual tem um dia da semana específico? Eu lanço no domingo. Todo domingo. Lanço no domingo, porque segunda-feira a turma viaja, né? Sim. Então já tá já no agregador. Já tá no agregador. E aí eu tenho mais outros 150 episódios que são episódios com parceiros, né? Uhum. Então tem alguns parceiros, empresas, né? Então já tem mais de 500 episódios aí que a gente já publicou, cara. Então tem uma pegadinha aí. Hoje quantos mil downloads já tem por mês? A gente tem na faixa de 18 mil a 22 mil downloads por mês, assim. Que vai variar muito, né, cara? Normalmente de 8 a 10 mil ouvintes únicos, né, que a gente chama. Que não necessariamente são os mesmos todos os meses, Sim. né? Mas se a gente for juntar aí os 7 anos do podcast, já tem mais de 1 milhão de downloads. Olha aí, que show. E Paulo, eu vi uma oportunidade aqui no teu podcast, né, no AgroResenha, junto com o teu papel, a tua função exercida na AgriHub. Já teve situações que ao longo dessa conversa, os podcasts são mais ou menos de quanto tempo? 1 hora, 1 hora e meia? Não, eu gosto de episódios relativamente mais curtos. Eu gosto de podcast de 40 minutos, mais ou menos, né? Só que assim, é o que eu falo pra todo mundo. Eu não estendo uma conversa que não dá pra estender e nem curto uma conversa que não dá pra encurtar, entendeu? Então vai depender muito do convidado, vai depender muito do tema. Às vezes eu conheço um pouco mais do tema, né? Já os episódios das empresas elas são um pouquinho mais, não digo engessado, porque normalmente são assuntos mais técnicos, Sim. né? Então aí quando são assuntos mais técnicos, tem pouca variação, né, ali. Tem mais uma troca, às vezes eu entendo um pouquinho do tema, às vezes eu entendo menos, e aí a gente consegue fazer um negócio mais flat, assim, né? Agora no AgroResenha, cara, vai pra onde a gente quiser ir, sabe? Tem um roteiro, mas vai pra onde a gente quer ir. Pois é, 40 minutos, 50, 1 hora e meia, 2 horas de conversa, dá um bom bate-papo. E nesses bate-papos, você já teve oportunidade de vivenciar a dor trazida pelo convidado e conectar ao que a AgriHub faz e levando até ele essa solução? Cara, assim, é uma relação muito recente, né? Então, assim, quem me acompanha nas redes sociais, enfim, no podcast, sabe que eu tô no AgriHub, né? Então, o que acontece muitas vezes é o contrário. Ao contrário, olha só. De pessoas e empresas querendo entender um pouquinho mais do AgriHub, né? Então, assim, porque acaba que, cara, 500 episódios eu já entrevistei algumas pessoas, né? Sim. Então, no mínimo umas 300 pessoas diferentes aí. Então, acaba que a gente conhece muitas pessoas, né, cara? E acho que essa rede que eu fui construindo no AgroResenha também foi um dos motivos de eu ter ido pro AgriHub, porque ali eu poderia também construir uma outra rede de relacionamentos que poderia ajudar mutuamente, né? Correto. E no fim do dia, o meu negócio é conectar pessoas, né? O podcast serve para isso também, né? Além de trazer os assuntos relacionados ao agro, mas eu tô conectando gente, cara. Esse é o mote principal do AgroResenha. E no final do dia, no AgriHub também é mais ou menos a mesma coisa. Eu estou conectando pessoas, né? Elas são empresas muitas vezes, né? Mas sempre tem um CPF ali envolvido no negócio. Então é uma relação assim muito interessante, sabe? E o motivo de eu ter ido, por exemplo, se fosse uma multinacional que tivesse me chamado, né, para trabalhar com vendas ou qualquer coisa desse tipo, cara, eu não ia.
que não tá dentro do meu plano, sabe? Plano de vida mesmo, não é nem plano Sim, profissional, projeto de vida. né? E inovação é um tema que eu gosto, né? Eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas, né, desse ramo que são muito interessantes, né? Então, assim, cara, foi uma união muito legal, sabe? Das duas funções. E agora a questão é que eu tenho 2 empregos, né? Então, eu só tenho que tomar cuidado para não ficar trabalhando 16 horas por dia, porque diferente lá daquela época, agora eu tenho 3 filhos, né, cara? Então, não tem como eu fazer isso aí. Não dá pra passar Na verdade, mal. eu tenho 3 empregos, né? Sim. Pai, o AgriHub e Pai, o AgriResenha. AgriHub e AgroResenha. É isso aí. Então tá. Como é que o pessoal faz para te encontrar na AgriHub, no AgroResenha? Passa os endereços aí, as redes sociais, Paulo. Não, muito bom. Ó, o AgroResenha você encontra em todas as redes sociais, só buscar por @AgroResenha tudo junto, né? Resenha já mostra, né, que é um resenha, bate-papo. né? É um bate-papo. Então ali você consegue me encontrar, também consegue encontrar no e-mail, né? contato@agroresenha.com.br e também no nosso site, agroresenha.com.br. O AgriHub é a mesma coisa, a gente está nas redes sociais como AgriHub BR, lá no Instagram, né? Se você buscar nas outras redes sociais, só buscar por AgriHub, tem o nosso site também, o agrihub.com.br. Lá, para quem quiser se cadastrar, né, para receber as nossas newsletters. Quem tiver uma startup voltada para o agronegócio, a gente tem uma plataforma chamada My AgriHub Para fazer o para cadastro. fazer o cadastro. Não tem legal. custo nenhum, mas ali é a porta de entrada do relacionamento das empresas e startups com o nosso ecossistema. É importante. Né? Então, tem uma startup de seguro agrícola aqui, cara. Se cadastra lá. Né? Quando surgir uma necessidade de seguro, nós vamos buscar lá. Né? Óbvio, não Na vamos fazer plataforma. chamada, mas nós vamos buscar lá. Então, a gente tem mais de 500 agtechs cadastradas hoje lá na nossa plataforma, né? Que a gente, de empresas das mais variadas soluções, né, cara? Então, essas são as maneiras aí como a turma pode me encontrar aí. Show de bola. Como sempre, passa muito rápido. Passa E voando. a gente tem Todo que... bate-papo passa muito voando, né? E a gente tem que se despedir do Paulo aqui. Mas, né, não esquecendo, daqui a pouquinho lá no Instagram a gente vai ter o sorteio, né, da Necessaire, do Olha kit. pra câmera certa aí, Jéssica. Ah, é aquela lá. Essa aqui, me esqueci. Não, então daqui a pouquinho a gente tem sorteio lá no Instagram. Não te esquece, segue a gente, né? Te inscreve no canal. A gente também tá no Spotify, né? O @seguraquenós, então favorita lá pra não perder nenhum episódio. E a gente vai pro nosso brinde maravilhoso. Vamos ao brinde, Paulo, que a gente sempre termina fazendo um brinde aí. Ó, E o bordão do nosso brinde, como você falou, temos um bordão também, é Segura que é que é nóis. nós. É isso aí.